Andava por aí a tentar saber quantas vezes vão esmagar a ilusão e encará-la de viés. Olá e bem-vindos ao Falar Criativo, eu sou o Rui Branco e este é o podcast sobre criatividade e as pessoas transformam as ideias em algo de valor. Este episódio é um bocadinho diferente, é o António Vilaça Pacheco, com quem eu costumava fazer o Bitcoin Talks, o podcast, e também o editor da editora Self, pediu-me para eu falar um bocadinho sobre um livro que ele decidiu publicar. É um livro que eu já conheço há uns anos, até na altura quando conheci o António, falámos sobre o livro e falámos que eu disse-lhe que seria interessante o livro ser publicado. Se ele não o queria publicar, acabou por acontecer agora, quase 5 anos depois de termos falado nisso, mas o livro continua bastante atual. E fica então aqui a minha conversa com o António sobre o livro. Até já. Olá, nós decidimos hoje juntar-nos aqui para falar um bocadinho de um livro da Self, que é o Escolhe-te a Ti Mesmo, do James Altucher. E para isso eu decidi chamar uma das pessoas que eu considero das pessoas mais entendidas no James Altucher e no trabalho dele, que é o Rui Branco, que é alguém com quem eu troquei palavras acerca deste livro há muito tempo, talvez em 2014, por aí, penso eu. sim. E foi muito giro, porque nessa altura falámos sobre o livro, nós não o publicámos na Self nessa altura, já o conhecíamos, já o admirávamos, mas o que é bom tarda, mas aparece, então nós acabamos por publicar neste ano o livro do James Altucher. E decidimos estar aqui um bocadinho à conversa sobre o livro, sobre aquilo que te atraiu para o livro dele e que fez com que também nos juntássemos na altura, por outros motivos, mas que depois a conversa foi muito por aqui. E gostava de conversar um bocadinho contigo sobre o James. Ele não é muito famoso em Portugal, ou pelo menos eu tenho vindo a perceber que mesmo o pessoal da área de negócios não está tão familiarizado com o James Altucher, mas eu acho este livro uma ferramenta incrível para quem quer evoluir e crescer. Pois, é o que eu estava a pensar agora nisso, estavas a dizer dele não ser muito conhecido. Eu acho que ele é um bocadinho um anti-herói no meio destas coisas, porque ele não é um caso de sucesso típico, porque ele já caiu muita vez e já se levantou muita vez, mas não é aquela de que de repente encontrou um momento na vida dele e que a vida dele a partir daí encarrilhou. Ele não, ele tem andado a ser milionário, a ficar sem dinheiro, a ser milionário, ficar sem dinheiro, a ter uma relação estável, a divorciar-se. E todas estas, não é muito romântico, nem dá um filme muito bonito para Hollywood, aquela pessoa que parece que não aprende. Mas a questão é que o que eu acho que ele aprende e que ele partilha nos livros dele é que ele vai aprendendo de cada vez que cai, de cada vez que se levanta, o que é que vai funcionando. E ele tem conseguido nos últimos tempos, que eu já o acompanho desde 2013, se calhar 2013, sim, que eu o acompanho, e eu tenho visto que existe alguma evolução, as quedas já são diferentes, já não se deixa ir tão abaixo, se calhar também não sobe tão alto, ou se quando sobe já é mais sustentado. E pegando na questão do livro, aquilo que me atraiu de facto foi a questão de nós nos escolhermos. Não é só ele que partilha dessa ideia, o Seth Godin também gosta muito dessa questão de não estarmos o Seth Godin é mais do não estejas à espera de ser escolhido. E eles dizem no fundo a mesma coisa, mas a perspectiva é um bocadinho diferente. Enquanto o James Altucher diz: escolhe-te a ti mesmo, faz o que achas que tens que fazer, não estejas à espera. O Seth Godin é: não estejas à espera que alguém te vá escolher para que a tua vida seja aquilo que tu esperas que seja. São as mensagens base. São as mensagens base. Eu acho muito giro tu teres falado de um tópico que agora está muito na moda e é engraçado, que é os falhanços. Os falhanços chegou agora um bocadinho a moda de voltarmos nos Estados Unidos isto já vem um bocadinho mais de trás. Sim, e até já estamos no failure porn, quase, já é um exagero às vezes do falhanço. Sim, que é melhor falhar do que suceder, e às tantas entramos nesse mundinho. Mas aquilo que é giro é que, para mim, talvez este tenha sido um dos primeiros livros sobre falhanços. Porque ele, em grande parte do livro, ele está a contar como falhou, e de uma forma tão crua e tão honesta, sim, que não é usual vermos. Ele verte-se mesmo para as páginas. Ele partilha mesmo com as pessoas aquilo que ele fez de mal, e estamos a falar de coisas de vida pessoal, como até os divórcios que aconteceram, como estourar o dinheiro nas coisas erradas, ele fala disso, sim, e dizem que, sim, e não é costume vermos uma pessoa tão, se calhar tão popular,
a mostrar tanto da sua vida, mas também não é esbanjar só porque sim. Sim. Eu acho que ele partilha, mas depois há ali um porquê. Porquê é que eu estou a partilhar os meus falhanços assim? Porque tu tens uma aprendizagem com aquilo, não é? E isso é uma das coisas que eu vi muito valor na altura e que gostei, porque é um livro não muito grande, mas é um livro que em termos de estruturar é muito giro ver como é que ele é uma pessoa... É tanto que quando falámos sobre a ideia de ir falar sobre este livro, eu quis ir recuperar aqueles princípios que ele fala os daily practice, as práticas diárias que o ajudaram a rotina, não é? A sair sempre todas as vezes que ele esteve mal, houve coisas que ele começou a perceber que eram comuns quando ele saía e estava bem. E ele referiu que é a questão de fisicamente todos os dias fazer qualquer coisa, nem que seja dar um passeio. Temos que estar bem fisicamente para conseguir fazer tudo o resto. Temos que espiritualmente, e o espiritualmente não tem que ser religião, é centrar-nos, é dar um passeio para a natureza, é falar com pessoas que nos interessam. Ele também fala na questão mental, de que forma é que os pensamentos que temos nos podem ajudar ou nos podem complicar a vida, e é muito importante ler, cultivar bons pensamentos. Ele também fala também na questão emocional, e o emocional é estar com pessoas que nos fazem crescer e evitar aquelas pessoas que agora está na moda chamar-se tóxicas, mas eu gosto mais do termo pessoas mais difíceis para nós. As pessoas não são tóxicas em si, são difíceis para nós, não é? Se calhar na natureza há sol a mais para umas plantas, não quer dizer que o sol seja tóxico. Para aquelas plantas a quantidade de sol é diferente do que para outras. Achas que tem mais a ver com compatibilidade de energias do que propriamente com as pessoas que são tóxicas 360 graus? Não, tu achas que ninguém é tóxico 360 graus? Eu acho que ninguém é tóxico 360 graus. O que eu acho é que nós temos pontos que se deixam afetar por determinadas energias que as outras pessoas possam ter, ou determinados comentários, determinadas experiências que os outros têm, que nos afetam a nós. Tanto que, mesmo em nós, imagina, se há uma zona da pele que está mais sensível, não quer dizer que a tua pele seja toda sensível. Há aquele momento em que, naquele sítio, o sol queima mais. Não é? Não quer dizer, volto a dizer, não é o sol que é tóxico. É naquele momento a pele... Tanto que uma pessoa que esteja realmente bem, não há pessoa tóxica que a consiga tirar do sério. Mas há frequências onde tu não queres estar, ou mas é porque tu não estás preparado. E não tens que estar... A questão é, não tens que estar preparado. Não é? A questão é que tu podes não querer estar naquele espaço. Mas voltamos aí ao livro que é, se eu estou a condicionar a minha existência pela energia que os outros me mandam, eu não me estou a escolher. Eu posso escolher não ir, mas não posso estar dependente só da energia que os outros atiram para o meu lado, não é? Sim. Eu tenho que ser capaz de escolher não estar, por exemplo. A escolha, exatamente, ia perguntar isso, se a escolha não é também, quando te escolhes a ti mesmo, a tua escolha é onde é que faz sentido estares e não estares. Sim. Não é? Este livro é muito giro sobre escolhas, e sobre escolhas também foi uma grande parte da entrevista que fizemos na altura. Sim. Porque quando nos conhecemos foi quando me entrevistaste Sim. sobre o empreendedorismo e a self e etc. E foi giro porque este livro, eu só estou a dar conta disto agora, as escolhas são grande parte da minha conversa. Eu há uns tempos ouvi novamente, e tem muito a ver com isso, que é, nós somos o somatório das nossas escolhas a qualquer momento da nossa vida, não é? E isso pode mudar, claro, se nós fizermos escolhas diferentes. E eu acho que, indiretamente, este livro acaba por ter a ver. Ele fez as escolhas dele, ele fez os erros dele, e é incrível ver como é que alguém cria empresas de milhões e vende por milhões, e depois consegue gastar tudo, consegue perder tudo. Sim. Não é? E como é que esse alguém volta a criar outra empresa de milhões e volta a perder tudo? Sim. Com outros erros diferentes. Sim. Portanto, com uma aprendizagem, não é? Dos primeiros, e sempre a construir estrutura, não é? E é isso que eu gosto nele, que é, ele praticamente neste livro mostra-nos um somatório de rituais que para ele funcionam e que o ajudaram a ele a disciplinar-se para fazer boas escolhas. Sim. Não é? Não, e há uma coisa, ele outro dia entrevistou a Amy Morin, que ela tem vários livros sobre, acho que é, um deles é tipo as 13 características que as pessoas fortes têm, qualquer coisa assim desse género. E ela estava a dizer que achava muita graça à questão do James Altucher. Ele muitas coisas que a psicologia e que a ciência vai explicando, ele vai encontrando e vai experimentando
sem se aperceber muito bem que aquilo que ele faz acaba por depois ter uma validade teórica por trás. Mas ele é muito... embora seja aparentemente uma pessoa muito insegura, a maneira até como descreve, tímido e essas coisas, ele arrisca-se a experimentar e a espalhar-se ao comprido como tem acontecido. E o livro poupa-nos muito trabalho, porque nós conseguimos reconhecer zonas onde se calhar nós já estivemos próximos e tivemos quase a cair e não caímos, e ele explica que não temos que cair, que existem maneiras de evitar, e não temos que aprender na primeira pessoa. Podemos aprender, por exemplo, com os livros, que é uma coisa que ele ajuda muito nessa parte. Como é que tu conheceste o James Altucher? Foi através do livro ou do podcast dele? Porque ele é provavelmente... Não, o podcast saiu muito depois do livro. Foi depois? Foi. Mas ele é hoje, uma grande provavelmente ainda hoje, sim, provavelmente o podcaster mais bem sucedido. Não, Joe Rogan será. Joe Rogan agora. Okay. Sim. E o Tim Ferriss serão assim. Mas ele também tem, e era o que eu estava a explicar, ele é uma pessoa que já entrevistou, por exemplo, o Richard Branson, que é assim das pessoas mais conhecidas para toda a gente. E eu estava a falar mesmo a questão dos convidados que ele tem no podcast dele, nós vamos ver a lista, são pessoas fantásticas. Ele tem um produtor que envia 20 ou 30 ou 40 convites diários, e mesmo ele que já tem há 2 ou 3 que respondem. Ele expõe-se mesmo, um podcast de sucesso, ele expõe-se a falhar em que a maior parte das vezes os convidados que ele gostaria de ter no podcast não tem. E como é que eu cheguei ao James Altucher? Porque ele foi entrevistado no outro podcast que eu ouvia na altura, que eu agora já nem me lembro do nome do podcast, que ainda estava a rever que os podcasts foram mudando, a minha escolha de podcast foi mudando ao longo dos anos, e depois comecei a ler textos que ele escrevia, porque ele era muito ativo no blog, ele continua a escrever muito. Uma das rotinas que ele tem é escrever, ler e escrever, ele lê muito e escreve muito, e depois cheguei ao livro e pronto, achei que o livro fazia muito sentido, porque eu também estava numa fase da minha vida em que eu precisava de me escolher. E o livro foi, no fundo, uma segurança de perceber que pronto, não tinha que acertar em tudo. Ele foi uma inspiração para ti, para podcast, para esse caminho? Foi uma das inspirações, não tanto o podcast, mas muito esta ideia do Choose Yourself, que é o título em inglês, que é o escolher-me, e que nós, aquilo que controlamos, e eu agora estava-me a lembrar que mesmo antes de vir para aqui, eu tive a opção de escolher o que é que controlava e o que é que não controlava. A bateria do meu carro não funcionou quando eu fui para vir, quando eu tentei ligar para vir para aqui. E eu estava à espera que outra pessoa me fosse dar carga na bateria do carro. Ou a questão que eu controlava era pegar na bicicleta e vir de bicicleta. Eu podia ficar a reclamar que a pessoa que me disse que chegava a determinada hora nunca mais chegava, ou podia pegar na bicicleta e vir para aqui, que era a única coisa que eu controlava. A única coisa que eu controlava era: tenho lá a bicicleta, tenho. Posso encher os pneus que não tinham ar. Enchi os pneus e aqui estou eu. E cheguei à hora que tinha que chegar, porque não tive a reclamar e a perder tempo à espera que alguém, seja, fosse, que me escolhesse, ou que escolhesse aparecer. Eu estava dependente da escolha de outra pessoa. Não me estava a escolher a mim. Tu achas que esse é um dos males de muita coisa que se passa todos os dias entre pessoas, e achas que isso é uma origem de muitas fricções? É capaz de ser a origem, porque é um princípio que mesmo uma paixão que eu também tenho, que tu sabes, que é o estoicismo, mesmo a questão das meditações do Marco Aurélio e a questão do que controlamos e o que não controlamos. E dentro da nossa esfera de controlo nós temos poder de intervir. Fora da nossa esfera de controle, nós podemos intervir, mas a eficácia será muito menor. E se nós estamos permanentemente a dizer que pessoas que andam à procura de emprego, aquela pessoa não me escolheu na entrevista porque não sou primo de não sei o quê. Aí eu meu pensamento eu estou à mercê da escolha daquela pessoa. Eu posso não ser escolhido e pensar, eu posso chegar à entrevista e no fim, em saber que não sou escolhido, perguntar, já agora, por uma questão de evolução, gostaria de saber quais foram os critérios em que eu não estou assim tão bem para poder melhorar. Aí é aquilo que eu controlo. Eu posso perguntar onde é que eu posso melhorar. Eu não vou mudar aquela pessoa, não a posso obrigar a contratar-me, mas posso me tornar
com o valor suficiente para ele me querer contratar. E muitas vezes, se estamos à espera de ser escolhidos, não estamos a desenvolver as capacidades. Nós estamos preocupados em controlar o que não controlamos, não trabalhando naquilo que está ao nosso alcance. E isso, a questão da nossa esfera de controle, eu acho que é uma causa de muitos males. Porque há coisas... E depois, quando às vezes lutamos com coisas que não dá mesmo para mudar, estamos a perder tempo, energia, não estamos a avançar porque estamos focados a economia devia ser assim. A economia é o que é. Dentro do que a economia é, o que é que eu posso fazer? Posso mudar os meus pensamentos, posso mudar as minhas atitudes, posso mudar o meu esforço, posso mudar muita coisa. Fora da minha esfera de controle. Não quer dizer que concordes ou compactues ou que contribuas para que seja assim, claro. Mas quer dizer que, sendo assim, o que é que me sobra a mim fazer e o que é que me compete fazer para levar a minha vida no sentido correto, não é? Eu não estou a dizer que é para ignorar que a economia está mal ou ignorar que aquela pessoa não me contratou. É, dentro dessas condicionantes, o que é que eu posso fazer? Onde é que... Porque só aí é que eu posso intervir. Não posso intervir fora daquilo que está fora da minha esfera de controle. Não posso. Isto tem muito mais a ver com investirmos em nós próprios nessa perspectiva de eu não tenho que estar a querer que a pessoa queira outra coisa e que me queira contratar, porque ela não quer, portanto é uma escolha dela também. Sim. Mas eu posso querer ser desejado por aquelas pessoas, e então o que é que eu devo fazer, se é aquele caminho que eu acho que faz sentido, e se eu quero trabalhar com aquela empresa ou com aquelas pessoas, o que é que elas esperam de alguém, e eu posso ou não dar resposta a isso e de que maneira, não é? Porque se eu não sou hoje, o que é que eu faço para ser amanhã essa pessoa, essa escolha? É uma coisa sobre nós e sobre o nosso crescimento, é um investimento em nós. E eu acho que este livro, por acaso, nesse aspecto, mostra muito bem esse caminho do... Tu deves fazer as escolhas que te permitam chegar onde queres chegar, e quando as coisas não te correm de feição, e muitas vezes não vão correr, e falhas redondamente, primeiro deves assumir também o teu falhanço, o que é que falhou. Se calhar o que falhou foi o que tu desejaste. Sim, às vezes pode ser. Mas mesmo aí tu podes pensar que o que falhou foi culpa de outro, na vez seguinte eu vou falhar da mesma maneira porque não foi nada, não é nada que eu posso fazer. Exatamente. Se quando falho eu pensar onde é que eu posso melhorar, não é? Eu aí já estou outra vez em controle da situação. Mesmo que falhe, eu tenho que perceber dentro do que falhou o que é que eu controlo. Se eu estou à espera de que aquilo que o outro falhou eu vou controlar o que o outro falhou, continuo preso à escolha dos outros. Não sei se tu sabias isto, mas isto até tem a ver. Quando ele lançou o livro, ele fez uma coisa muito gira, pelo menos na Amazon fez uma coisa muito gira, que foi, o livro custa X, toda a gente que achar que este livro não lhes acrescentou nada quando ler, eu devolvo-lhes o dinheiro. Sim, sim. Isto é giro. Sim. Foi uma forma dele também... Não, e esse foi um dos livros que ele escolheu ser, ou seja, self-publishing. Sim, ele publicou como autor. Sim. É a edição de autor. É a edição de autor, sim. Ele escolheu, lá está, ele acreditava no livro e decidiu que queria ele... Mais uma vez está uma escolha aí, que é, eu não quero ficar à espera de que escolham o meu livro numa editora para que eu seja publicado. Sim. Eu acho que tem valor e vou fazer. E ele já tinha publicado livros com editoras. Não foi o primeiro livro dele, mas ele escolheu ser ele a publicar. Claro que ele depois também escolheu fazer uma maneira diferente de divulgar o livro. Ele andou, hoje em dia se chamam nos Estados Unidos as turnés dos podcasts, em que vais falar do teu livro aqui, vais falar e acabas por chegar a muitos sítios, e ele teve essas estratégias todas até da questão da devolução do dinheiro. Não é? Foi giro isso. Outra coisa que eu acho piada e que tu referiste aí é que ele gosta, e ele te refere muito no livro, ele não é aquele que aprende a estudar muito sobre as coisas, não é? Ele gosta de errar e atira-se de cabeça e não tem medo de errar. Tu achas que isso é algo que tu tens medo as primeiras vezes e que depois começas a ter um certo gosto por ires de cabeça ou arriscares, ou... O que é para ti essa atitude nele? Isso é uma coisa que eu também já tive a estudar um bocadinho sobre o assunto, que é a questão de... E encontrei este pensamento, e é aquele em que eu acredito que é: ninguém gosta de falhar. Mesmo aquelas pessoas que falham mais e que se dispõem a falhar,
não é que gostem de falhar. Já perceberam foi que em todos os falhanços podem aprender. Uns podem aprender mais, outros podem aprender menos. E o que vai acontecendo com a questão do falhanço, em que começamos a estar mais experimentados no falhar, há uma confiança de sair do outro lado. Se eu cada vez que caio, eu tiver a confiança que me vou levantar, eu não me importo cair, porque eu me vou levantar. Aí há uma questão que é o otimismo. E não há, agora pegando noutra coisa, mas tem a ver que não há, por exemplo, alta performance sem otimismo. Ou seja, uma equipa que está a perder por 2-0, se ela achar que perdeu, já não vai fazer nada para dar volta ao resultado. Por exemplo, ainda não há muito tempo o Cristiano Ronaldo tem o otimismo e acredita que é possível dar a volta. Ele deu a volta ao resultado. Sim, foi ele quase o culpado, se assim pode dizer, de dar a volta ao resultado. E o que acontece relativamente ao falhanço é, nós começamos a acreditar que temos as capacidades de aconteça o que acontecer, vamos ficar bem. Pode demorar mais tempo, pode demorar menos tempo, mas há uma aprendizagem que eu não tenho outra forma de atingir sem falhar. Chega a um ponto, e eu outro dia até por acaso escrevi sobre isso, que era a questão de nós podemos e devemos ler livros, estudar, perguntar a outras pessoas, mas há um momento em que não se acrescenta informação sem se experimentar. Chega a um ponto que a aprendizagem passa obrigatoriamente por fazer. Não há... Que é o momento onde tu já planeaste resultados possíveis, já planeaste como é que vais reagir a eles, o que é que vai acontecer, o que é que pode acontecer. Obviamente podem acontecer coisas fora do que tu planeaste, que é os blind spots, não é? Óbvio. Que tu não previste. Mas há um momento em que o que te resta é fazer. Sim. Não é? E não vais aprender mais se não fizeres. Já bloqueaste ali. Já não dá. O passo seguinte é fazer. É fazer. Sobre o que tu disseste do desconforto, eu tenho também uma máxima que não substitui essa, mas acho que complementa uma coisa que é o fazer. E as pessoas que falham e que arriscam mais e que se propõem a fazer coisas. Há uma coisa que me fez todo o sentido quando eu li, e acho que é isso que me motiva, que é o desconforto de não fazer sim. é maior do que o desconforto de falhar fazendo. Claro. E isso, para mim, foi, numa frase, de repente, explicou-me um comportamento que tu tens que dar muitas voltas para chegar lá, e afinal é uma frase muito simples, que é, às vezes pensas, o não fazeres e o estar sempre com aquela... Fica ali, parece que tens dificuldade em extremando. Sim. E tornando isto mais emocional, parece que fica quase um desconforto, uma dificuldade em... É aquela coisa do prefiro arrepender-me do que fiz do que aquilo que não fiz, não é? Porque na verdade o que vai dar é uma amargura, não é? Sim. Uma amargura e um quase. Sim, e aquela coisa do e se... Eu também, muitas das mudanças que tenho feito na minha vida têm a ver com projetar, chegar a um momento decisivo na minha vida em que me confronto com a morte de forma real, não é? E não é ali que eu vou resolver nada, por isso eu acho que temos que sempre ter essa ousadia de e se eu acertar? Porque normalmente a pergunta que nós nos fazemos é: e se eu falhar? E se eu acertar? E é isso muito que ele faz também, que é: eu não sei, não tenho tudo o que preciso, mas e se isto correr bem? Acaba uma pessoa que um dos artigos mais famosos dele é sobre como se suicidar. Até nisso ele acaba por retirar energia positiva, porque uma pessoa tão negativa acaba por ser um otimista, que é uma coisa estranhíssima. A maneira como ele escreve isso, quando se ler o livro, é um bocadinho... Parece que ele está sempre... que não tem autoconfiança nenhuma, não tem autoestima, e de repente só uma pessoa que tem autoestima é que continua. Sim, e que se expõe assim. Porque eu duvido que tu te consigas expor a este ponto sem teres ali algumas coisas muito bem arrumadas. Claro. E eu acho que ele faz isso bem. Ele parece frágil e é giro a forma... Eu acho que nem toda a gente está preparada às vezes para a forma como ele fala. Sim. E aí é quase uma provocação, porque eu acho que ele parece inocente na forma como diz as coisas, mas eu acho que para ele pôr isto fora,
ele tem ali coisas muito bem arrumadas e muito bem resolvidas no que diz respeito... Sim, mas ele próprio refere isso muitas vezes, e Tim Ferriss também refere isso, que é quando tu escreves uma coisa que não, se não tens dúvida de como é que aquilo vai ser recebido, é porque não é bom o suficiente. Ou seja, há ali um limiar entre... Há um desconforto de coisas que tu se calhar ainda tens muita insegurança em ti, mas sabes que é aquilo que vai dar aquele tempero àquilo que tu fazes e àquilo que tu escreves, porque aquelas pessoas demasiado confiantes que só põem cá para fora aquilo que já estão, falta-te aquele toquezinho de emoção. Não há... o Tim Ferriss, num dos livros dele, refere qualquer coisa como uma frase que ele apanhou, que quando tu escreves, se não te sentires que estás a andar nu na rua, é porque não é bom o suficiente. E é este lado de exposição que eu acho que tem sido E eu acho que é a pessoa mais crua e mais transparente que entrou no campo de escrever livros sobre as escolhas, e acaba por ser um livro sobre negócios também, mas eu acho que é muito um livro também sobre a vida, não é? E sim, a forma como ele ultrapassa e cria... É quase um empreendedorismo de autoajuda, é assim um mix. Mas ele também é muito criticado pela transparência, ou seja, aquilo que faz com que ele seja bem recebido por uns é precisamente a mesma coisa que faz com que pessoas não consigam, acham que é demasiado cru. Não se relacionam com algo tão... Como tu estavas a dizer, cru. Eu acho que a palavra é mesmo essa, é esse cru. E esse cru é onde todas as pessoas têm que chegar se querem avançar. É despir, não é? É tirar os ornamentos e ver o que é que está aqui afinal. O que é isto? Não é? Eu sou... eu não sou as roupas que visto. Não é? Eu não sou a comida que como. Eu sou mais do que isso. E ele tenta chegar um bocadinho através desse despir, dessa crueza. Que não é sexy. Não, mas a questão... Mas não é... nada disto, se formos ver, só a parte de... O termo em espanhol é que eu acho espetacular, que é a remontada. Ou seja, só o processo de quando estamos a recuperar... A reconquista é que é sexy. Não, eu se estou a reconquistar é porque eu já estive muito mal. Nós gostamos desta ideia do dar a volta, mas eu se dei a volta foi porque estive mal, e tenho que saber o que é estar mal e aceitar que estou mal naquele momento. Porque uma das formas giras, e que a gente provavelmente em vários temas já usamos isto, e isto vale para tudo, que é, não há evolução que seja só a subir. Não. Tu para subir vais descer. É como a noção de estar feliz ou ser feliz. Sim. Não é? É aquela coisa, tu não estás sempre no topo. É como a noção dos investimentos. Sim. Tu não estás sempre no topo. Estas coisas não se aplicam só a business ou só à vida, porque tudo isto há um sentido, que é, não há retas que só sobem. Não é possível. Tudo o que sobe desce, é sempre naquela velha... E quando desce, há dois tipos de pessoas. As que escondem e as que mostram e dizem, não, mas olha, também há este lado. Também há um momento mau. E olha que giro o meu momento mau ter sido assim e assado. E sabes como é que eu resolvi? Foi desta maneira. Esta abertura... Eu acho que é algo que se está a começar a conquistar um bocado, às vezes da pior maneira. Sim. Que é como tu dizes, agora parece que falhar é melhor do que acertar. Claro. E de repente estamos todos fascinados com o que falhámos. Eu acho que isso também não traz grande valor. Falhanço deve significar aprendizagem, caso contrário é só parvoíce. É inconsciência. eu acho que é sim. Loucura, é inconsciência. Falhar só porque sim. E atirar-me para as coisas à espera de falhar, uma coisa é aceitar que o falhanço faz parte, outra coisa é atirar-me quase a desejar falhar. Isso aí já me parece um bocadinho mais inconsciente, como estava a dizer. Pois. Uma das coisas, antes que eu me esqueça, que eu estava aqui a pensar relativamente ao livro, foi... Força. Ele fala aí na questão de acho que é dentro do mental, do componente mental diária, a questão de ter 10 ideias por dia. E ele fala que qualquer pessoa tem uma, duas... É uma rotina que ele acha que devemos ter. Todos os dias devemos escrever agarrar. 10 ideias, por mais parvas que possam ser. E é o que ele diz, e eu houve uma altura da minha vida que andei a fazê-lo. Ainda tenho lá um bloquinho com listas de ideias, em que as primeiras 2, 3 ideias ainda estamos todos bem, 4 já começa a custar um bocadinho, o cérebro ali aos 5, 6 já começa a gritar e há o tal desconforto, ou seja, isto vai correr mal e não tens mais ideias nenhumas, és um falhado, não consegues 10 ideias. E há esta persistência de
é naquele momento que também começamos a perceber que estamos a criticar e a julgar as ideias. E o exercício é ter ideias. Não é avaliar se as ideias são boas. Sim. E até aí conseguimos perceber muitos dos mecanismos que nos limitam. Porque o que me está a ser pedido ali, o exercício, é ter 10 ideias. Não quer dizer que a ideia seja execuível, não quer dizer que a ideia seja boa. A ideia é ter ideias. Achas que chegas a um momento que tens um filtro que julgas a ideia antes de quase de a ter e não queres assumi-la? Não queres assumir que tiveste essa ideia porque é tão parva? A maior parte das ideias que tu tens, as primeiras, são ideias que tu de alguma forma acreditas. Aquelas que tu tens dúvidas são as que... Não consideras ideias. Não consideras ideias, começas logo a criticá-las. E o desafio é passar essa barreira e simplesmente ter ideias parvas. E escrevê-las. E ele depois fala na questão também de que a execução de ideias é um novo conjunto de ideias. Dentro dessas ideias que tu tens nesses dias, se calhar pegas numa e dizes: como é que eu agora a ponho a funcionar? Aí é uma outra sequência de ideias. As pessoas acham que a ideação e a execução são coisas distintas. São coisas sequenciais, mas que podem usar processos semelhantes. Eu, quando estou na fase de execução, eu tenho que ter ideias para pôr aquilo em prática. Eu não estou simplesmente a fazer. Mesmo o fazer implica alguma forma de ideação. Se a ideia é furar uma parede, eu tenho que ter ideias, o que é que eu preciso para furar uma parede? É um berbequim. Mas que tipo de berbequim? Que berbequins é que eu posso arranjar? O mindset é o mesmo, é ter ideias. E ele, nessa questão das ideias, e outro conceito que ele tem muito bom das ideias, que ele acha que as grandes ideias vêm de o que ele chama o sexo entre ideias. Imagina que há uma ideia muito boa para plantas e há uma ideia muito boa para, automóveis. Será que eu consigo fazer, por exemplo, um Uber que leva plantas a casa? Não sei. É uma ideia parva? É. Mas se calhar a maior parte das pessoas que têm as grandes ideias passaram por ideias tão parvas como Uber de plantas. E se calhar tu pensas, há um dia que tens a ideia do Uber de plantas, se calhar o Uber de plantas é muito fraquinho, mas há um dia em que tu pensas, se calhar o Uber de plantas não, mas se calhar se for o teleplantas, em que eu tenho um problema com as minhas plantas e há uma aplicação que eu ligo e há uma pessoa que analisa que problema é que eu tenho na minha planta, se calhar já começa a fazer mais sentido. E nós, se ficarmos no Uber de plantas é parvo, não conseguimos continuar a construir em cima disso. E eu lembro-me, pegando nesta questão das ideias parvas, quando entrevistei o Miguel Góes dos Gato Fedorento, ele falou que a sorte é que eles eram 4. Porque a quantidade de ideias parvas que eles tinham entre eles eram ideias muito estúpidas que não tinham mesmo ponta para onde se pegar. Mas a minha ideia estúpida com a tua ideia estúpida pode fazer muito sentido. E isso era muitas vezes o que acontecia. Eles falavam tipo, lembras daquela coisa, aquela piada que não tinha piada nenhuma? Não tinha piada, mas eu lembrei-me outro dia, se pegarmos daqui... Dermos outra volta a isto, de repente já está... 2 ideias parvas podem dar uma ideia excelente. É giro essa ideia. É. E ele fala disso no livro. Fala. Outra coisa gira do livro, que a mim, uma das coisas que mais me marcou, foram os rituais que ele foi instalando na sua vida para se disciplinar. E eu acho esta coisa muito engraçada, porque eu sempre fui empreendedor, grande parte que me lembro da minha vida fui empreendedor, e a disciplina sempre foi uma questão que tu não a recebes. Sim, não é? Que é a liberdade de ser empreendedor. Tu és livre e tu fazes o que quiseres e depois logo se vê se há resultados para as coisas. Isto é agir por um lado e é sedutor, mas se tu cresces neste ambiente, tu podes ganhar coisas que te trazem menos performance, tu podes ganhar isto não tem a ver com aquela coisa de que temos de ser todos super performantes e estar aqui bem-sucedidos, o conceito de bem-sucedido. Sim, com as 5 dicas para tu produzires muito, porque isto depois dá pano para mangas. Não tem a ver com isso, mas tem a ver com pode haver momentos em que te perdes. Sim. E ele perde-se várias vezes, eu acho, quando ele ganha os milhões que ganha a vender as empresas dele, que foram extremamente bem sucedidas, ele de facto perde-se, porque ele, quando se vê com aquele dinheiro todo, começa a tratá-lo uma má relação com o dinheiro. Claro. Começa a gastar o dinheiro, se calhar de uma forma que ele próprio não acredita, mas que fez.
Porque pode. Porque pode. É que às vezes confundimos o poder e o devemos, ou não? Eu posso. Quer dizer que faz devo? sentido ou não? Pois, eu quero ou não quero. Porque quando posso, não quer dizer que eu queira. Sim. E de facto, muita gente perde-se nesse processo. E eu acho gira a parte da autodisciplina que ele percebeu, a dada altura, que precisava de alguns rituais. E eu adorei a sequência de rituais. Eu não sei se funciona com toda a gente, mas garantidamente muitos deles fizeram-me total sentido para mim. E eu acho que ele me influenciou até um pouco. Mas tu, se fores ver, todas estas coisas que nós estamos aqui a falar... Ele fala de meditação também. Isso é um passo grande na vida dele, não é? Sim, mas a questão é, nós devemos ler estes livros todos, e ele próprio fala nisso, é assim, experimenta e vê o que faz sentido para ti. Se calhar este livro não é uma bíblia para seguir, porque eu não acho que haja o livro que tu devas seguir. Este livro é excelente porque te dá montes de ferramentas que tu vais aproveitar. Lá está, é o que eu estava a dizer, essa questão das ideias, eu andei a explorar isso durante uns tempos. E percebi... E ver se funciona contigo. E percebi a mais-valia e se calhar, como ele, por exemplo, eu acho que ele também fala na questão da meditação, chega a um ponto em que a meditação basta-te parar 5 minutos, mas se calhar há alturas antes de conseguir só 5 minutos serve, teres que estar 20 minutos, meia hora, 1 hora. Vais ter que ir gerindo e as coisas não são, como estavas a dizer, sempre a subir e sempre a descer. Isto é este sobe e desce, e ele, através das histórias que conta, dá-nos muita esperança naquilo que nós podemos fazer. E essa questão ao título, que é escolher-nos em todas as situações. Dá perspectiva também, não é? Dá aquele zoom out de quem está fora. E dá sempre uma coisa que eu acho que é importante neste tipo de livros e nas conversas que vou tendo, que é, pá, não estamos sozinhos, porque nós quando estamos fechados na nossa cabeça achamos que somos os únicos que temos dúvidas, os únicos que já nos espalhamos ao comprido e os únicos que achamos que aquilo vai correr mal e que só nos acontece a nós. Eu dei umas belas gargalhadas a ler o livro dele, com escolhas dele e com parvoíces que ele fez que não me faziam sentido, não é? Claro. Isso liberta-nos, não é? Também. Sim. Dá-nos a leveza do, nós temos todos obstáculos. E se calhar ele faz erros que eu não faria e eu faço erros que ele não faria e se calhar temos que estar bem com isso. Claro. E estar a aprender, não é? Claro. O que é que tu achas que daqui são as grandes mensagens para ti? Já temos estado a falar sobre isto. Sim. Quais são aqueles topos de... A questão de escolhermos-nos e subentendendo-se aquela questão de o que é que controlamos, que são as nossas escolhas, não é? A questão das ideias, a maneira como nós devemos estimular, como ele diz, o músculo das ideias, porque se nós tivermos um músculo de ideias, será mais fácil sermos agentes na nossa vida, porque nós vamos estar a encontrar soluções, porque problemas vamos ter sempre. A questão é, qual é que é a nossa capacidade de responder a esses problemas? E outra coisa que eu acho que o livro é muito bom, que é a questão de vamos falhar, mas o mundo não acaba. Por isso, para mim, são as 3 grandes ideias, que é escolhermos, a capacidade de desenvolvermos ideias e essa questão de que vamos falhar, mas a vida continua. Há mais alguma coisa que tu queiras partilhar ou achas que estamos aqui no caminho certo? Não, é assim, eu gostava se calhar de partilhar um bocadinho com o James Altucher em 2019, já é uma pessoa um bocadinho diferente da pessoa que escreveu esse livro. Ele agora, ele houve uma fase seguinte ao livro que andou a viver só em Airbnbs, não tinha casa. Ok. Neste momento já arrendou uma casa. Já comprou, ele diz que foi um dos piores investimentos, mas que ele não se arrepende em nenhum momento, que agora tem um comedy club. Caiu. Boa. Vamos ver só onde é que foi. Sim. Estava a dizer que ele tem o livro já não é o mesmo que escreveu o livro na altura. Então se calhar é isso. Ok. Se calhar depois de... Já não é o mesmo... Sim, está bem. Okay. Ele, entretanto, ele vivia, na altura em que escreveu o livro, só em Airbnbs, ele andava de sítio em sítio, ele diz que comprar a casa estava fora de questão, que alugar a casa também era uma prisão, preferia viver em Airbnbs. E ele hoje em dia já vive numa casa alugada, já fez um dos piores, segundo ele diz, um dos piores investimentos, mas do qual não se arrepende, que é, comprou um clube de comédia, um comedy club, onde ele já faz stand-up, que uma das paixões recentes dele, ele sempre teve essa paixão, mas ele é uma figura muito engraçada. Teve a coragem de, lá está, transformar essas histórias que podem ser vistas como desgraças, servem de alimento para fazer comédia. Eu ainda agora disse que dei umas gargalhadas a ler o livro, porque de facto ele envolve
nessa onda do consegue-se rir de si próprio também. Eu acho que é outra qualidade que ele tem. Sim. Sabe-se rir de si próprio, e eu acho que isso tem muito valor. Sim. E então no Comedy Club imagino que ele dá asas à sua... Sim, e ele aproveita também o Comedy Club, é o estúdio onde ele faz as entrevistas, e ele no fundo está muito centrado nessa questão agora do Comedy Club e continua a escrever. Ele agora tem no fundo capitalizado um bocadinho a questão do escolher menus, o choose yourself. Ele tem feito várias coisas seguintes, a seguir ao livro, mas muito dentro dessa lógica, sim. Portanto é o registro dele um bocado. Eu acho que foi aquilo que o definiu, que é esta capacidade de nos escolhermos, o choose yourself, usando-se como exemplo do que corre bem e o que corre mal. Acho que essa é a grande mais-valia do James Altucher. É a tua mensagem sobre o que ele deixa. Acho que é um livro que, embora seja de 2013, é daqueles que funcionam em 2019, 2025. Não acho que esteja datado. Ok. Bom, acho que a gente já deixou aqui um belo appetizer, como é que se e diz? aconselho a ir verem a fotografia dele, que só o penteado dele, acho que é... Pois, eu estava a dizer, ele é uma figura muito engraçada, era isto que eu queria dizer. Ele tem uma aparência muito peculiar, Sim. Não é? Sim. Muito vulgarizando, de cromo. Sim. Tem um ar de cromo. É o verdadeiro cromo, sim. Mas eu acho que ele acrescenta muito valor. E pronto, e estamos muito felizes por ter publicado o livro. Eu espero que vocês gostem e que tenha sido uma conversa interessante para vocês também. E havemos de voltar para falar de outras coisas. Sim. Certo? Certo. Obrigado, Rui. Nada, até à próxima. Espero que tenham gostado. Foi um episódio diferente. Foi uma conversa sobre um livro, mas que no fundo tocou em muita coisa, assuntos que sem dúvida que também temos falado aqui no Falar Criativo. Este vai ser o episódio desta semana. Não escrevi texto, eu estive fora durante algum tempo e não tive mesmo a oportunidade de escrever textos, e quis aproveitar a oportunidade em que tinha isto gravado e que achei interessante para partilhar aqui com vocês. Se gostam do que se faz aqui no Falar Criativo, deixem as avaliações no iTunes, também podem deixar no Spotify, também ajuda, descobri agora que isso existe, e podem partilhar com os amigos, podem ajudar o Falar Criativo através do Patreon, no www.patreon.com/falarcriativo, e qualquer coisa, o e-mail rui@falarcriativo.com também está disponível. Fiquem então a aguardar as vossas sugestões. Até à próxima. Tentar saber quantas vezes vão esmagar a ilusão e encará-la de viés, quantas máscaras vão cair aos meus pés e quantas vezes vão dizer já sabias sem saber.